Como você espera que Deus use a sua boca para mudar a vida das outras pessoas, se você só sabe usá-la na outra metade do tempo para derrubar pessoas, caluniar pessoas, fofocar sobre elas, sendo negativo? Vamos? As palavras são containers de poder. Assim como este copo pode conter muitos tipos diferentes de coisas para beber, as nossas palavras podem conter e transportar muitos tipos diferentes de coisas. Elas carregam poder criativo. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus criou tudo o que nós vimos pela palavra. Então, as palavras têm poder criativo. A Bíblia não diz que Deus pensou que houvesse luz e houve luz. Deus disse: haja luz e houve luz. Então nós vimos no começo da Bíblia o que acho que podemos dizer que é um padrão de como fazer as coisas. Assim, sua boca pode ser cheia com um poder criativo, que você fala sobre sua própria vida, a vida das pessoas que você ama, a sua cidade, o mundo. Com a sua boca você pode falar contra o inimigo. E você pode parar a ação dele em sua vida, falando a palavra de Deus. O diabo falou com Jesus, e a Bíblia diz em Lucas 4, o diabo disse a Jesus, e Jesus disse ao diabo. E ele cita uma escritura de volta para ele. Eu não sei quantos aqui respondem ao diabo de volta, mas se ninguém nunca lhe disse para fazer isso, você deveria começar a respondê-lo de volta. Ele fala com você, responda de volta, assim como seus filhos lhe respondem. Comece a responder de volta ao inimigo. E não se esqueça do que eu estou dizendo. Você tem a capacidade de falar palavras poderosas e criativas sobre a sua vida e sobre a vida de seus entes queridos, mas você pode também falar palavras que são destrutivas, coisas que te machucarão sobre si mesmo, sobre o seu futuro. Cuidado com o que você diz sobre o seu futuro. Profetize seu futuro. Declare o que você quer que aconteça e o que Deus diz que pode acontecer, em vez de apenas falar sobre ter medo de ter mais do que sempre teve, sabe? Amém? Tudo bem. Provérbios 10, 19. Com as muitas palavras não faltam transgressão, mas quem quer que contenha os lábios, esse é prudente. Agora, já conversamos sobre disciplina e autocontrole. Então, isso diz que se você restringir, disciplinar ou controlar as suas palavras, você será uma pessoa prudente. Isto significa que você é um bom administrador desse poder que Deus deu a você em palavras. Posso falar isso de várias maneiras diferentes, mas tem uma maneira específica que eu quero ensinar isto esta tarde. É sobre como suas palavras afetam a unção de Deus em sua vida. Agora, quando eu me tornei uma séria estudante da Bíblia, eu já estava na igreja há muito tempo antes disso acontecer. Eu frequentei a igreja regularmente por talvez uns 7, 8, 9 anos antes de realmente... Sabe, eu amava a Deus, eu era nascida de novo, salva pela graça, eu sei que teria ido para o céu, mas eu não estava falando sério sobre o meu relacionamento com Deus. E eu acho que muitas pessoas querem Deus em suas vidas, querem ter a certeza de que não vão para o inferno, mas elas não estão vivendo para Deus. Não é disso que se trata a vida delas. E Paulo disse que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nele eu vivo, me movo e tenho meu ser. Em Mateus diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais em sua vida será acrescentado. Então Deus não é uma linha lateral, nem uma apólice de seguro. Ele deveria ser a principal coisa em nossas vidas. Então, eu tinha Deus, mas quero dizer, ele não tinha a mim. Quantos sabem o que quero dizer? Ok. Eu queria ir para o céu,
eu queria orar e obter ajuda quando tivesse problemas, mas eu não havia entregado a minha vida a Ele. E assim, quando eu comecei a estudar muito seriamente a palavra de Deus, e uma das coisas que estavam acontecendo naquela época, nos anos 70, foi um grande derramamento do Espírito Santo em toda a terra, não apenas em um lugar específico, ou denominação, ou em um pequeno grupo, mas na verdade estava acontecendo em todo o mundo. Deus faz isso em momentos diferentes ao longo da história. São os chamados avivamentos. É um tempo quando Deus aparece e se revela por um período de tempo. E isso então reaviva a igreja. Agora, não vivemos isso o tempo todo, mas eu sou grata por fazer parte disso, porque a minha vida foi tocada de uma maneira muito profunda. E também foi um tempo em que o Espírito Santo parecia dar uma graça especial e as pessoas simplesmente amavam a palavra. Quer dizer, não era nada estar no culto por 3 horas e meia. Mas hoje em dia, sabe, você entra e sai, você tem 3 ou 4 cultos numa manhã, são 10 minutos disso, 5 minutos daquilo e... Sabe, eu entendo que temos épocas diferentes e momentos diferentes em nossas vidas, mas eu vou lhe dizer, as pessoas hoje não suportam um culto de 3 horas e meia nas igrejas. E então... foi um momento especial e acredito que houve uma unção especial e não tinha dificuldade em irmos ao que chamamos de reuniões de acampamento, onde você pode ir à igreja 3 vezes por dia, por 7 dias seguidos, e às vezes até mesmo um mês inteiro, e nós não nos cansávamos porque nós amávamos e queríamos a palavra. Uma das coisas sobre as quais nós ouvimos muito nos ensinar e que nós não ouvimos hoje em dia na igreja, e que é algo que eu acho que devemos ouvir mais a respeito, é sobre a unção. Apenas a unção. Agora, quando digo a unção, pode haver algumas pessoas aqui que nem sabem do que eu estou falando. Então, o que é a unção? A unção é a presença e o poder de Deus derramado em sua vida. E muitas vezes nós somos ungidos para certas coisas. Então, existem unções diferentes em nossas vidas como crentes, mas Deus pode nos ungir para coisas especiais. Eu sou ungida como professora de Bíblia. Isso significa que Deus me chamou e me equipou para fazer isso. Agora, a unção, ela é muito, muito importante e sabemos que tudo que Deus nos dá chega a nós de graça. Jesus pagou por isso, mas, de certa forma, isso não é de graça. Eu acredito que tem certas coisas que nós podemos fazer que tiram a unção e tem certas coisas que podemos fazer que vão aumentar a unção. Eu ouvi um pregador dizer que se ele queria aumentar a unção antes de se levantar para falar, se ele sentisse que talvez ele não tivesse sentido a presença de Deus fortemente, ele passava algum tempo extra lendo a palavra e a unção em sua vida aumentava. Talvez uma pequena oração extra aumentará a unção em sua vida. Mas se você não sabe o que é unção e se você não sabe o quanto ela é importante, então você realmente pode estar fazendo coisas que estão dificultando a unção em sua vida e nem mesmo percebendo que está fazendo. E algo que você descobrirá de maneira definitiva e que apoiarei nas Escrituras é que falar palavras erradas vai impedir a unção em sua vida. Outra coisa que dificulta a unção na sua vida é maltratar as pessoas. Deus é muito exigente sobre como tratamos os seus filhos. Ele não gosta quando maltratamos as pessoas. Ele não gosta quando falamos mal das pessoas ou espalhamos rumores, fofocas ou difamações. Na verdade, eu acho que é provavelmente uma das coisas mais perigosas que podemos fazer. E precisamos ficar um pouco mais sábios e ter um pouco mais de temor reverencial de como tratamos as pessoas e como nós conversamos com as pessoas e como conversamos sobre elas. Alguém pode concordar comigo aqui hoje? Eu demorei muito para chegar até aqui, mas posso dizer que tenho temor reverencial de maltratar as pessoas. E se por acaso acontecer de eu maltratar qualquer pessoa, leva somente 5 minutos para o Espírito Santo me convencer de que eu estou na carne. E eu voltarei rapidamente e me desculparei. Por exemplo,
Eu não me levantaria neste púlpito e tentaria pregar se estivesse com raiva de alguém, sabe? Eu absolutamente não o faria, porque eu acredito que isso afetaria e dificultaria a unção na minha vida. E sabe, eu sinto que a principal coisa que eu tenho é a unção de Deus. Milhares de pessoas não vão se reunir em um prédio, tirando um fim de semana de suas vidas, só para ouvir alguém falar, se não estiver dizendo algo que realmente tenha uma influência ou efeito em suas vidas. Agora, você pode não saber o que é unção, mas isso significa que eu estou aqui em cima falando, mas na verdade Deus está me usando para falar com você. Portanto, estas palavras que eu estou falando têm um efeito sobre você que às vezes você nem compreende e nem consegue entender. Agora, duas pessoas podem levantar e falar a mesma mensagem. Elas podem falar palavra por palavra, e se elas não estiverem ungidas, ou talvez estejam tentando fazer isso, mas tem todos os tipos de coisas erradas acontecendo em suas vidas, por isso não há unção nelas, você vai ficar com sono e você não terá nenhum interesse em ouvi-los, não vai tirar nada do que disseram, não se lembrará do que disseram, mas alguém que anda perto de Deus, não sendo perfeito, ninguém é perfeito, mas eles se arrependem quando fazem coisas erradas, estão tentando tomar cuidado com a maneira como vivem, estão vivendo para agradar a Deus. Quantos sabem que há uma diferença em apenas fazer isso e fazê-lo com seriedade? Bem, então, essa pessoa pode ter uma unção muito, muito forte em sua vida, e o que ela diz pode literalmente penetrar além do seu cérebro e entrar no seu coração, e assim você não obtém informações, mas revelações. Há uma diferença em alguém apenas lhe dar informações ou lhe dar algo. É tipo, oh, eu entendi isso. Eu entendi. Eu me pergunto como é possível alguém acidentalmente ligar a televisão no meio da noite, quando está tentando desligá-la, e de repente um certo pregador diz alguma coisa certa e a pessoa diz, isto mudou a minha vida. Como você muda uma vida com uma frase? Bem, Deus pode fazer o que Ele quiser e Ele está procurando pessoas para usar que viveram suas vidas de uma maneira em que elas possam levar uma unção muito forte em suas vidas. É interessante ouvir as pessoas tentando falar sobre a unção e que realmente não entendem o que é isso. Já tivemos pessoas que diziam algo como, nossa, eu vim para essa reunião e eu não sabia o que era. Mas eu senti que havia algo nesse ambiente que era alguma coisa que eu nunca senti antes. Bem, sabe quando é ótimo ter uma pessoa ungida, mas quando você fica no meio de uma sala inteira cheia de pessoas ungidas... Vamos lá, pessoal. Porque aqui está o fato. Como crentes, nós somos todos ungidos por Deus. Vamos lá. Existe uma unção que permanece em você. É por isso que a Bíblia diz, por exemplo, impõe as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Bem, quando você coloca as mãos em alguém e ora por esta pessoa, o que tem isto a ver? Veja, a unção ela é realmente tangível e pode ser sentida e transferida. Então acho que precisamos fazer mais do que aquilo que a Bíblia diz, do que o que somos. Alô? Sobre o que você está falando, Joyce? Bem, antes de tudo, Jesus é o ungido. Então ele foi ungido por seu Pai. Há um Deus Pai e Jesus que é Deus e o Espírito Santo que é Deus. Eu não entendo esse tipo de matemática, mas um Deus, 3 pessoas. Eu não entendo isso na minha cabeça, mas eu compreendo. E nós podemos ter comunhão e ter relacionamento com as 3 pessoas da divindade e cada uma delas faz algo específico para nós. Quando Jesus partiu, subindo para o alto, não nos deixou sozinhos. Ele disse, sempre estarei com vocês. E o que ele fez foi enviar o Espírito Santo, a unção, a presença de Deus,
O Espírito de Deus é a presença de Deus. Ele enviou o Espírito Santo para representá-lo, agindo em seu favor, e ele disse: ele está com vocês, mas agora ele estará em vocês. Vamos lá. Pegue isso, pessoal. Agora ele está em você. Então ele disse aos crentes que esperassem no cenáculo até que a promessa do alto chegasse a eles. E essa promessa do alto foi quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, conforme registrado em Atos capítulo 2. Agora, não sei por que a religião tenta esconder todas aquelas coisas maravilhosas que aconteceram em Atos capítulo 2, mas quer dizer, enquanto eles esperavam no cenáculo, de repente, não sei sobre você, mas eu amo um de repente na minha vida. Vamos lá. De repente, como um vento forte, e diz que então lhes apareceram línguas de fogo. Todos foram tomados por elas e todos começaram a falar em línguas estrangeiras, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora, eu não vou ensinar muito sobre falar em línguas e apenas enlouquecer um monte de vocês que já pensam que isso é do diabo, sabe? E que a propósito não é, mas... Deixe-me lhe dizer que só porque você não experimentou algo não significa que não seja real. E nós seremos muito tolos se aceitarmos o que qualquer denominação diz no lugar do que a palavra de Deus diz. Amém? Agora, então, a questão é, a primeira coisa que Deus fez foi tocar suas línguas. Tem alguém aqui hoje? Eu disse, a primeira coisa que Deus fez foi tocar suas bocas. Ele pôs as suas bocas em chamas. E eles, obviamente, estavam agindo de uma forma meio estranha, porque era apenas 10 horas da manhã e todos pensavam que estavam bêbados. Isso está me dizendo que um cristão realmente cheio do Espírito, um cristão em chamas, pode agir de uma forma estranha de vez em quando. Agora, acho que não precisamos sair do mundo e ver como podemos ser estranhos. Acho que precisamos usar o bom senso e as restrições e prestar atenção em quem está à nossa volta, mas o ponto principal é que Jesus não morreu para que pudéssemos continuar sendo crentes miseráveis. Ele morreu para que nós pudéssemos ter uma vibrante, poderosa, cheia do Espírito, em chamas, uma vitoriosa e super vida. E se você realmente conhece a Deus do jeito que Ele quer que você o conheça, você não pode se aborrecer com o cristianismo. E uma das coisas que Deus fez foi que quando Ele enviou o Espírito Santo, quando Jesus enviou o Espírito, Ele trouxe dons com Ele. Ele trouxe dons poderosos com Ele. Há 9 deles especificamente, há 9 frutos do Espírito, há 9 dons do Espírito. E eu acredito que ambos são igualmente importantes. Eu não defendo colocar os dons acima dos frutos, porque, para ser honesta, conheço pessoas com dons que não têm frutos, que são tão escamosas quanto sabe? E não, é isso que nós queremos. Mas Deus nos dá a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. Isso é muito importante. Olha, você deve sempre orar por discernimento. A Bíblia diz que devemos orar e buscar esses dons do Espírito. Se você não fizer mais nada com o que eu disse esta tarde, vá para casa e comece a orar. Deus, por favor, encha-me com o poder do seu Espírito Santo. Ore todos os dias para que Deus o encha do Espírito, porque precisamos estar sempre cheios do Espírito Santo.
Eu não quero um único toque de Deus que deve durar o resto da minha vida. Eu preciso de um toque novo todos os dias. E é por isso que eu me levanto todas as manhãs e vou passar um tempo com Deus. Deixe-me dizer, se agíssemos como se estivéssemos desesperados por Deus, não estaríamos tão desesperados em nossas circunstâncias o tempo todo? E pelo menos poderíamos sair da cama 15 minutos mais cedo e dizer: Deus, eu não vou conseguir passar por esse dia se eu não tiver um toque seu, e então eu preciso que você me toque hoje. Você quer ter unção em sua vida? Uma unção, ela te traz, sabe, as pessoas vão saber que existe alguma coisa sobre você. Eu não sei o que é, mas você tem algo. E eles vão gostar de estar perto de você. Você vai ter favor. Saberá coisas que não sabe como as conhece. Você terá a resposta certa na hora certa. Se alguém tem um espírito maligno e está tentando ser seu amigo com motivo errado, aí vem esse dom de discernimento. Você dirá: não, eu não sei, eu acho que eu tenho que checar esta pessoa. E então há outras coisas que sabe. Dom da fé, operação de milagres. O dom da fé é um tipo de fé que vai além de qualquer coisa. Todos nós temos fé, a todo homem é dada uma medida de fé, mas o dom da fé é algo que vai além disso. É como uma fé que você nem entende, porque você a tem. Eu creio que Deus deu a mim, ao Dave, o dom da fé para sair e fazer o que fizemos quando iniciamos este ministério. Não tenho tempo para te contar, mas o que estou fazendo não faz absolutamente, realmente sentido algum. Se você souber de onde eu vim, meu nível de instrução e a condição em que eu estava quando Deus me chamou para este ministério. Eu quero te dizer algo. Deus... Se Deus pode falar com um profeta através de uma mula, Ele pode usar você e Ele pode usar a mim. Amém? Bem, como você espera que Deus use a sua boca para mudar a vida de outras pessoas, se você só sabe usá-la na outra metade do tempo para derrubar pessoas, caluniar pessoas, fofocar sobre elas, ser negativo? Vamos? E assim, nossas palavras têm muito a ver com a unção na nossa vida, e há outros dons, profecia, línguas, interpretação de línguas, e quando chegamos a línguas, todo mundo começa. Eu planejo no próximo ano dar alguns ensinamentos sobre os dons do Espírito, e eu tenho que escolher o meu lugar certo, porque, sabe, nós não temos... Desculpe, eu não tenho esse hoje. E no ministério como o meu, temos pessoas de todas as denominações que aparecem, e por isso tento usar a sabedoria. Não quero assustá-los antes que possa ajudá-los. E assim, eu falo em línguas. Eu já falo há 40 anos. Talvez seja a hora do mundo saber. Eu, a Joyce, falo em línguas. Amém? E você diz: bem, eu não entendo isso. Eu também não. Mas a Bíblia está nos dizendo que quando nós oramos em línguas, nós edificamos a nós mesmos na fé. Amém? E então, é um dom sobrenatural. Você não pode explicar as coisas sobrenaturais, não é mesmo? E assim, há certas pessoas que tentam dizer que esses dons foram embora com a igreja primitiva, sabe? Bem, se eles precisavam disso, então do que nós precisamos hoje em dia? Quero dizer, meu Deus, e não há nada na Bíblia que diga que eles foram embora com a igreja primitiva para começar. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que quando o que é perfeito se manifestar, e o Mike está me ajudando, quando o perfeito se manifestar, nós não precisaremos mais desses dons. Bem, o único e perfeito que conheço é Jesus, e ele ainda não voltou. E então, precisamos de toda a ajuda que pudermos obter. Até então,
Eu preciso do poder sobrenatural do Espírito Santo para viver acima da corrupção que está neste mundo e manter a minha alegria. Amém? Bem, como você espera que Deus use a sua boca para mudar a vida de outras pessoas, se você só sabe usá-la na outra metade do tempo para derrubar pessoas, caluniar pessoas, fofocar sobre elas, ser negativo? Vamos? E assim, nossas palavras têm muito a ver com a unção na nossa vida e há outros dons, profecia, línguas, interpretação de línguas. E quando chegamos a línguas, todo mundo começa. Eu planejo no próximo ano dar alguns ensinamentos sobre os dons do Espírito e eu tenho que escolher o meu lugar certo porque, sabe, nós não temos... E no ministério como o meu, temos pessoas de todas as denominações que aparecem e por isso tento usar a sabedoria. Não quero assustá-los antes que possa ajudá-los. E assim, eu falo em línguas. Eu já falo há 40 anos. Talvez seja a hora do mundo saber. Eu, a Joyce, falo em línguas. Amém? E você diz, bem, eu não entendo isso. Eu também não. Mas... a Bíblia está nos dizendo que quando nós oramos em línguas, nós edificamos a nós mesmos na fé. Amém? E então, é um dom sobrenatural. Você não pode explicar as coisas sobrenaturais, não é mesmo? E assim, há certas pessoas que tentam dizer que esses dons foram embora com a igreja primitiva, sabe? Bem, se eles precisavam disso, então do que nós precisamos hoje em dia? Quero dizer, meu Deus, e não há nada na Bíblia que diga... que eles foram embora com a igreja primitiva para começar. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que quando o que é perfeito se manifestar, e o Mike está me ajudando, quando o perfeito se manifestar, nós não precisaremos mais desses dons. Bem, o único e perfeito que conheço é Jesus e ele ainda não voltou. E então... precisamos de toda a ajuda que pudermos obter. Até então, eu preciso do poder sobrenatural do Espírito Santo para viver acima da corrupção que está neste mundo e manter a minha alegria. Amém? E quando você é ungido pelo Espírito Santo, você se vê fazendo coisas que nem fazem sentido para você. Como no meu caso, eu não tenho 40, eu tenho 75 anos de idade. Amém? 75. Eu já vivi 3/4 de século. E sabe, o seu corpo pode envelhecer, mas por dentro você pode se renovar dia após dia após dia. E os seus últimos anos serão melhores do que os anteriores. E então... saia dessa coisa velha. Ninguém é jovem ou velho demais, sabe? Para deixar que Deus as use. Eu comecei o meu ministério com 3 adolescentes e carregando um bebezinho no quadril. Não me diga que você tem filhos demais para fazer qualquer coisa para Deus. Quando Deus te unge para algo, você pode fazer coisas que nunca conseguirá entender como pôde fazê-las, sabe? Então aí está. Eu realmente não pretendia dizer nada disso, mas aí está. Gente, precisamos da unção de Deus derramada sobre nós hoje. Amém? E como você vai pedir alguma coisa para Deus se você nem sabe o que é? Nós precisamos da presença de Deus em nossas vidas. Nós precisamos do seu poder em nossas vidas. Eu estou tão cansada desses cristãos murmuradores, mal-humorados, miseráveis, queixosos, infelizes. Amém? Então, sua boca. Então, quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, uma das primeiras coisas que ele fez foi tocar suas bocas. Então, eu acho que nós precisamos prestar atenção nisso. Sabe, há alguma razão para isso? E Paulo disse que
Para continuar um pouco aqui, Paulo disse: não proíba ninguém de falar em línguas. Então, se alguém lhe disser, você não pode fazer isso, diga: o apóstolo Paulo disse que eu posso. E Paulo disse: agradeço a Deus que fala em línguas mais do que todos vocês, mas no entanto ele disse: prefiro falar algumas palavras com entendimento do que falar em línguas o dia inteiro, a menos que haja alguém para interpretar e contar às pessoas o que está sendo dito. Então não vamos tirar muito proveito disso. Mas nós não vamos ignorar. Sabe, é sobre o Espírito Santo, não línguas. Veja, quando vou comprar um par de tênis, não entro e peço um par de línguas. Eu compro um par de tênis e as línguas vêm junto. Bem, quando você... Oh, meu Deus, eu estou me metendo em tantos problemas aqui hoje. Quando você buscar o Espírito Santo, Ele vai dar a você dons a serem usados para o bem e proveito de todos, conforme Ele determina e deseja. Amém? Então, não faça. Você realmente não precisa gastar muito com nenhum dos dons. Você só busca o Espírito Santo, você busca a Deus, e antes que perceba, você estará caminhando neste poder sobrenatural e terá tudo o que precisa para fazer qualquer coisa que Deus te pedir para fazer. Amém? Tudo bem. Então, deixe-me dizer, se você está sentado pensando: eu gostaria de saber o que esta senhora está dizendo, mas não tenho ideia, me sinto a mais perdida possível. Então, veja, eu tenho um livro para você. E se nós não temos conosco, chama-se Conhecer a Deus Intimamente. E fala sobre os dons do Espírito, frutos do Espírito. Tem outro livro sobre ser batizado no Espírito Santo. Então, você os pega e os estuda. Estuda, estuda, estuda. E se você quer saber alguma coisa, não espere que alguém mais venha contar tudo para você. Tenha fome de Deus e cave até que você saiba tudo. Se você quiser saber mais sobre o que estou falando, vá para casa, procure uma concordância e... oh, meu Deus, tudo que você precisa hoje em dia pode pedir para o Google e isso levará você na direção certa. Dons do Espírito, coloque no Google e veja o que aparece. E então procure todas as Escrituras você mesmo e verá o que está na Bíblia. Você não precisa viver sem poder. Você não tem que viver sem poder. E quando o Espírito Santo vier sobre você, Atos 1:8, você receberá poder. Poder para ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós temos poder. Poder para controlar a nós mesmos e nos disciplinar a nós mesmos e fazer o que Deus quer que façamos. Tudo certo, vou fazer algum esforço aqui para me acalmar um pouco, sabe? Ok, eu vou lhe contar uma história. Veja, eu já fiz isso por tempo suficiente. Posso sentir quando a unção é muito forte em mim e quando talvez não seja tão forte. Eu sempre estou ungida para fazer o que estou fazendo, mas há momentos em que a unção é tão forte ou a presença de Deus é tão forte que eu sinto que estou voando aqui em cima. E sabe, é como, quero dizer, eu não tenho ideia de qual será a próxima coisa que vai sair da minha boca, mas ela continua saindo, saindo e saindo e parece ajudar as pessoas. Então é assim que fazemos, nós fazemos dessa maneira. E assim, se eu sinto falta disso, porque eu não sou como um orador público e polido que frequentou várias aulas de oratória numa escola, sabe? Eu só tinha uma boca grande e Deus decidiu usá-la. Amém? Quero dizer, sempre fui uma boa comunicadora. Eu posso expor o meu ponto de vista e, então, esse é realmente o principal, talvez o único dom forte e verdadeiro que eu tenha. Eu tenho muito bom senso, mas eu principalmente tenho esse dom para comunicar a palavra de Deus e, como eu não faço muitas outras coisas sofisticadas, sabe, se isso não está funcionando, eu não posso parar e cantar uma ótima música e apenas, sabe, surpreender a todos vocês. Eu estou lhe dizendo que eu tenho que ter a unção de Deus ou eu estou em sérios problemas, ok? Então, quando eu não tenho isso, se eu sinto que a unção não é forte, mal posso esperar que termine o culto. E se eu ficar olhando o relógio, é porque eu quero que acabe depressa, sei que estou com problemas. Então, graças a Deus, isso quase não acontece, mas, ocasionalmente, se Deus está tentando chamar minha atenção para algo que você não sabe,
mas que eu sei. Então, há muitos anos eu passei por um período de tempo quando eu estava ensinando como eu sempre faço, mas eu senti que realmente não havia unção nenhuma. E eu odiava aquilo. Eu senti que tudo que eu estava dizendo não fazia sentido. Então, eu dizia ao Dave, eu me sinto sem unção. Ele dizia, que isso, está tudo bem, está tudo ótimo. Eu estou feliz que Deus esconda isso de outras pessoas. E assim, isso continuou por algumas vezes quando eu saía para ensinar, até que finalmente eu disse ao Dave, eu não sei o que há de errado comigo, mas eu não vou para a cama hoje à noite até descobrir. Então eu fui para o meu escritório, ele foi para a cama, e eu clamei a Deus para mostrar-me o que havia de errado comigo, e ele não me mostrou nada. Bem, no dia seguinte, David disse, acho que Deus me mostrou o que é de errado. Você não odeia quando Deus faz uma coisa dessas? Eu não quero que você diga a ele o que é de errado. Quero que você me diga o que é de errado e mantenha isso em segredo entre nós. No minuto em que ele disse isso, eu já tinha todo o meu armamento. Assim, tipo, sabe o que é de errado? Você vai me dizer o que é de errado agora? Mas então eu disse a ele, tudo bem, digo o que é. Ele disse, você se lembra daquele dia em que estava falando de tal e tal pessoa? E na verdade, era um pregador que eu conheço e eu tinha dito algumas coisas não tão boas sobre a pregação dele. Tipo, eu pensei que ele, meio que divagou e partiu em várias direções e nunca terminou seu argumento. Então, bem, Dave concordou comigo. Mas Deus não estava tratando com Dave. E ele não apenas não tratou com o Dave, mas ele disse ao Dave que esse era o meu problema. Eu sei que isso parece engraçado agora, mas não era engraçado quando estava acontecendo. E então, eu na verdade fiquei mais louca, então eu voltei para o meu quarto e decidi que ia ficar acordado um pouco mais e, assim, levou alguns dias, mas Deus me levou a essas escrituras em Tiago 3, 1 a 10, que estou me preparando para ler para vocês. Muitos de vocês não devem se tornar mestres. Aqui está dizendo, pois saibam que nós que ensinamos seremos julgados com muito mais rigor. Eu vou ler o resto disso em um minuto para outro propósito, mas o ponto principal é que eu fiz algo muito ruim, como pregadora da palavra de Deus, ao dizer algo tão desagradável sobre uma outra pessoa que ensinava a palavra de Deus. Não devemos julgar ninguém, mas se você quer ter problemas, basta julgar alguém que está fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Talvez você seja o vocalista principal do coral da sua igreja e tem uma excelente voz. E tem aquela pessoa lá que eles deixam fazer especiais de vez em quando e você diz, ela não consegue cantar nem para salvar a sua vida, quanto mais a dos outros, hein? Bem, é melhor você se arrepender disso rapidamente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu conheço um médico que fala mal de outros médicos e eu fico tipo... Você não sabe o que está fazendo, precisa ter cuidado. Veja, o que eu quero é colocar um pouco de temor reverencial em vocês hoje, de que Deus não gosta quando fofocamos e caluniamos outras pessoas. Amém? E então, eu entendi, eu ouvi Deus, e eu fiz aquilo apenas uma outra vez, alguns anos depois disso, o mesmo tipo de situação, o mesmo resultado. Às vezes Deus tem que nos ensinar as coisas várias vezes. Muitos de vocês não devem se tornar mestres, porque nós que ensinamos seremos julgados com muito mais rigor, pois todos tropeçamos de várias maneiras. Se alguém não tropeça no que diz, ele é um homem perfeito, capaz de controlar todo o seu corpo. Então, uau, que afirmação se alguém pode controlar sua boca! Ele pode controlar qualquer outra coisa em sua vida.
Se colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, também orientamos todo o corpo deles. 2 exemplos aqui. Um freio na boca de um cavalo é apenas um pedacinho de metal. Mas esse cavalo, que pode pesar até 560 quilos, pode ser controlado por aquele pequeno pedacinho de metal. Então ele está dizendo que toda a sua vida, a direção de toda a sua vida, pode ser controlada por esta coisinha minúscula que é a sua língua e as palavras que você fala. Alguém precisa disso hoje? Ok. Em segundo lugar, olhe para os navios. Embora sejam muito grandes e movidos por ventos fortes, eles são guiados por um leme muito pequeno. Para onde é vontade do piloto direcionar? Então, o capitão do navio pode ficar em uma parte do navio e com uma roda dar direção a esse gigantesco navio com um pequeno leme que ninguém consegue ver. Eu acho que não temos a menor ideia, e eu acredito, eu direi por mim mesma, que ainda não tenho nenhuma ideia, por mais que eu tenha estudado e falado disso, do verdadeiro poder das palavras, porque se nós realmente tivéssemos, nós teríamos muito mais cuidado com aquilo que nós falamos. Amém? Agora, obtenha uma concordância e procure todos. Olhe para Provérbios, basta ler Provérbios e destacar todas as escrituras sobre a boca e as palavras. Não há nada mais importante do que a maneira como pensamos e a maneira como falamos. Amém? Verso 5. Também a língua é um membro pequeno, mas se gaba de grandes coisas. Quão grande é uma floresta incendiada por um fogo tão pequeno? E a língua é um fogo. Um mundo de injustiça. A língua é colocada entre os nossos membros, contaminando todo o corpo, incendiando todo o curso da vida. E é incendiada pelo inferno. O que isso lhe parece? Pois todo tipo de animal e pássaro e de réptil e de criatura marinha pode ser domado e foi domado pelo homem. Mas nenhum ser humano pode domar a língua. É um mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela nós abençoamos nosso Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos as pessoas que são feitas à semelhança de Deus. Então você entendeu? Nós chegamos aqui, cantamos nossas canções de louvor. Eu amo essa música, Nosso Defensor. Tudo que fazemos é curvar, tudo que fazemos é louvar, tudo que fazemos é adorar, e nós amamos essa música. Mas então, se você tivesse ouvido essa mensagem, agora você não fará isso? Mas se você não tivesse ouvido esta mensagem, haveria a possibilidade de alguém sair daqui e de você estar voltando para casa com alguém e falar bem, eu acho que ela falou muito tempo, eu acho que ela falou alto demais, e sabe, eu acho... Então, sabe, nós costumávamos ir à igreja e depois saíamos com os amigos para almoçar e nós comíamos os pastores vivos. E era divertido almoçar fofocando sobre toda a igreja. Não sabemos fazer nada melhor? Ninguém nunca me disse o que eu estou dizendo para você aqui hoje. Alguém acredita no que eu estou falando? Amém? E por que a língua é tão difícil de controlar? Por que será? Porque simplesmente não aguentamos não contar as coisas que nós ouvimos. Especialmente algo ruim. Mas agora então eu quero ler algo para vocês muito bom. Vamos à história. Na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates era tido em grande estima. Um dia um conhecido encontrou o grande filósofo e disse: "Sabe o que eu acabei de ouvir sobre o seu amigo?" "Espere", respondeu Sócrates. "Antes de me dizer qualquer coisa, gostaria que você passasse por um pequeno teste, o qual eu chamo de teste do filtro triplo." "Filtro triplo?" "Sim", continuou Sócrates. "Antes de falar comigo sobre meu amigo, pode ser uma boa ideia reservar um momento e filtrar o que você dirá. É por isso que eu chamo de teste do filtro triplo. O primeiro filtro é a verdade. Você tem certeza absoluta do que o que você está prestes a me dizer é verdade?" "Não", disse o homem, "na verdade foi apenas algo que eu ouvi."
Tudo bem, disse Sócrates, você nem sabe se é verdade ou não. Agora vamos para o segundo filtro, o filtro da bondade. O que você está prestes a me dizer sobre meu amigo é algo bom? Não, na verdade, é o contrário. Então, continuou Sócrates, você quer me dizer algo ruim sobre ele, mas não tem certeza se é verdade? Bem, mas você ainda pode passar no teste porque ainda resta um filtro, o filtro da utilidade. O que você quer me dizer sobre meu amigo vai ser útil para mim? Bem, não, na verdade não. Bem, concluiu Sócrates, se você quer me dizer algo que não é verdade, não é bom e nem é útil, por que se preocupar em me contar? Vamos para Tiago 3:2 novamente. Porque todos tropeçamos de várias maneiras, mas se alguém não tropeça no que diz, é um homem perfeito, capaz de conter também todo o seu corpo. Mateus 12:34 e 35. Do coração fala a boca. Oh, eu não quis dizer isso. Bem, se isso saiu é porque estava lá. Amém? E quanto mais você pensa em algo, maior a probabilidade de dizê-lo, sabe? Raça de víboras, como podem falar bem sendo maus, porque a boca fala do que está cheio o coração? O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Então ele está dizendo que se você ouvir a si mesmo ou a outras pessoas, então você poderá descobrir rapidamente que tipo de pessoas elas são. Ouça a si mesmo e você se conhecerá. Sim, uau, é tudo que você pode dizer sobre isso, não é? Quero dizer, se você fofoca, você é um fofoqueiro. Se você reclama, você é um murmurador. Se você mente, você é um mentiroso. Não quero fazer você se sentir mal. Eu tenho que aplicar a mim mesma isso também. Não quero viver neste mundo dos sonhos em que sou essa grande cristã, se realmente eu tenho esses problemas gritantes em mim que nem presto atenção neles. Mas é tão importante com quem você anda, sabe? Deixe-me dizer, as pessoas com quem você passa o seu tempo exercem influência real na sua vida, porque, como eu falei sobre a unção, eu acredito que é transferível. E acredito que você começa a receber parte daquilo que está por perto. Amém? Isso acontece com seu pastor ou com alguém que você ouve muito. Certamente não é só comigo, mas as pessoas que me ouvem muito, sabe? Como talvez todas as manhãs enquanto dirigem para o trabalho ou estão comigo há anos. E não demora muito, você vai ouvir alguém dizer: puxa, você parece com a Joyce Meyer. O seu marido pode dizer: você está começando a agir como aquela senhora da TV. Bom, é verdade, o que quer que você tenha por perto, você começa a se tornar igual. Então você tem que ter cuidado com quem você está gastando o seu tempo, porque eles estão influenciando você. Não saia com pessoas negativas, ranzinzas, queixosas, fofoqueiras, caluniadoras. Por favor. Amém? Tenha contato com alguém que tenha algo bom para dizer a você. Alguém que seja positivo, e deixa eu te contar. Se eles estão contando o segredo dos outros para você, estão contando os seus para os outros. Ó Deus, nós oramos para que você toque nossas línguas com esse fogo santo. Limpe nossas bocas, ó Deus, e usa-nos para a sua glória. Ajuda-nos, Senhor, a não pensar que podemos adorá-lo na igreja e depois falar mal do outro pelo resto da semana e ainda levar a sua presença e sua unção em nossas vidas. Se quisermos experimentar mais do poder do Espírito Santo em nossas vidas, precisamos entender a importância de nossas palavras. Falar palavras erradas ou negativas pode impedir que todo o seu poder opere em nossas vidas. Mas aprender a dizer o que Deus diz sobre nós e os outros aumentará seu poder em nossas vidas e podemos escolher
Sabe, você pode escolher suas palavras e precisa fazê-lo com cuidado.